E olha, os moradores da Gruta do Padre, no Bom Parto, estão enfrentando um problema além das rachaduras. É que muitos motoristas têm usado o trecho como desvio do trânsito para fugir da manilha que impede a passagem na avenida principal. Isso fez com que o fluxo de veículos aumentasse bastante. Um buraco se abriu no local e até acidentes já foram registrados por lá. A placa avisa da interdição. Manilhas foram colocadas na rua General Hermes, no bairro do Bom Parto, para alertar os motoristas de que a avenida Major Cícero de Góes Monteiro foi bloqueada. A rua é conhecida como a principal do Mutange. Alguns motoristas respeitam a placa e seguem pela ladeira José Cardoso da Silva, que dá acesso ao eixo do Cepa. Outros seguem direto e entram um pouco mais à frente para fugir do trânsito e passam pela ladeira da Gruta do Padre. Os moradores reclamam que o movimento na ladeira aumentou muito depois da interdição. A situação aqui está a seguinte: depois da interdição da principal via que vai a Mutange, Jaqueira, Bebedouro e até mesmo para a parte alta, aqui ficou a principal via para os motoristas, os motoqueiros. Então, a situação que já era terrível ficou pior. De acordo com os moradores, com o aumento do movimento de carros e motos, surgiram buracos, o que vem causando acidentes no local. Um deles aconteceu no último domingo. Um carro que subia a ladeira foi desviar do buraco e bateu de frente com uma moto que descia a ladeira. Por conta desse problema da avenida principal do Mutange, praticamente todo mundo quer circular por uma área que dê uma fuga melhor, acesso até o centro da cidade. E aqui na Gruta sempre foi uma alternativa, porém, essa alternativa está sendo um prejuízo para a nossa comunidade. Porque todo mundo quer chegar rápido no seu emprego, nas suas atividades, mas a nossa comunidade está sofrendo bastante, porque além de elas estarem muito esburacadas, o trânsito é intenso nessa região. A região entrou no mapa de risco da Defesa Civil e os moradores devem deixar a região em até 45 dias. Todos vão passar pelo processo de realocação e compensação financeira da Braskem, mas até lá, os moradores querem uma solução para evitar acidentes. A prioridade é preservar a vida das pessoas, já que esses moradores eles têm um prazo para sair dessa comunidade, no prazo máximo de 45 dias, porque vai começar o período de selagem desses imóveis. Eles vão ter que sair, mas enquanto isso, que mantemos a vida das pessoas, porque o trânsito aqui é muito grande. Os buracos estão aí como prova, né? Que o trânsito é muito intenso, as pessoas ficam se sentindo acuadas com esse trânsito que nunca tivemos aqui na área. O coordenador da Defesa Civil Municipal disse que o movimento de veículos na ladeira da Gruta do Padre não coloca os motoristas em risco. Pela questão desse fluxo de veículos, o risco não é aumentado, vamos dizer, acrescido. Entendeu? A gente está sempre monitorando ali aquela região, né? Tanto pelo sistema de GPS como pelo sistema de interferometria, né? E esse fluxo de veículos, que a princípio é um fluxo de veículos leves, porque veículos pesados ali não tem como fazer aquela manobra, né? Ao sair da Gruta do Padre, não tem como trafegar. Então o que a gente tem ali, na verdade, é um fluxo de veículos leves. E esse fluxo de veículos leves, nesse momento agora, ele não traz nenhum agravamento ao risco que já existe. Disse ainda que assim que os moradores forem realocados, vai avaliar junto com a SMTT se a região vai ser interditada ou não. A questão da interdição para a Defesa Civil é só se caso houver a necessidade por conta do risco. Entendeu? A gente não pode fazer um julgamento com relação a fechar ou não fechar uma via por uma questão de mobilidade. A gente sugere por uma questão de risco. Se os nossos instrumentos eles apresentarem dados que seja necessário a gente sugerir aos órgãos competentes, às demais secretarias, o fechamento, isso será feito de forma imediata. E ano passado todos nós passamos por muitas provações, né? Imagina os estudantes que estavam aí aguardando tanto o Enem foi adiado. E agora, após o primeiro dia de prova, muitos alunos que acreditam não terem ido bem na prova tendem a desistir.
por acreditar aí que não fizeram uma prova suficiente, que não fizeram pontuações suficientes, mas é preciso não perder as esperanças, viu? Porque as chances são muitas ainda. É sobre isso que a gente vai conversar agora com a Gisele Vasconcelos sobre esse assunto, da importância que o aluno, mesmo acreditando não ter ido bem na prova, deve fazer a segunda prova, né, que acontece no próximo domingo, Gisele. Com certeza, viu, Sofia? Há essa esperança, tem que acreditar tanto no que estudou, como também no sonho de entrar no vestibular e não deixar ser levado apenas pelas emoções, né? E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a Diana Mota, que é psicopedagoga. Diana, bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. A gente tem que conversar com esses candidatos que não precisa ser levado tanto pela emoção e querer desistir da segunda prova do Enem, né? Exatamente, mesmo porque o segundo dia de prova, ele é tão importante quanto o primeiro. Então, a performance do primeiro dia não vai dar o resultado final. O segundo dia vai também ser levado em conta para que esse candidato consiga a aprovação no Enem. E nada de sofrer por antecedência, né, Diana? Exatamente, mesmo porque assim, a condição de ansiedade é inerente ao ser humano. Mas se a gente conseguir respirar, relaxar, ver algumas revisões, só a revisão, porque assim, eles já se prepararam o ano passado inteiro para isso e agora eles estão preparados realmente para fazer essa prova, né? E quais são as dicas que você dá para as pessoas que vão, os candidatos, relaxarem um pouco, confiar também nessa próxima prova, confiar que a primeira também foi boa, né? Porque muitas vezes nem sabe como foi. Exatamente. E aí fica no psicológico que não se deu bem, mas pode ter se dado muito bem na primeira, como vai se dar na segunda, né? Isso, é importante que ele tenha esses momentos com a família deles, né? Se quiser fazer essa revisão, pode fazer, mas que eles, falta bem pouquinho tempo, então que eles relaxem, né? Que eles respirem, que façam a técnica da respiração, de respirar fundo, soltar pela boca, porque aí eles vão relaxando. E nada de desistir, né, Diana? Não pode desistir, não dá para desistir. Já está se aproximando, né? O próximo domingo já é essa segunda prova. E aí essas técnicas de relaxamento diminuem a ansiedade, é bom também manter a alimentação e o sono em dia. Isso, exatamente. É muito importante, né? Que ele tenha uma alimentação leve no dia da prova, que ele descanse e que ele consiga, né? Tente relaxar, deixe o celular um pouquinho de lado um dia antes da prova para conseguir relaxar e realmente dormir. E, Diana, o nosso psicológico, ele influencia muito nas atitudes, né? Então, é bom mesmo manter a saúde mental tranquila em relação a essa próxima prova, em relação ao Enem, até porque o Enem é uma prova tão importante para realizações de sonho, planejamento do futuro. Exatamente, é a construção desse futuro dele. Então, agora ele está se preparando para essa tentativa de passar no Enem. Então, desistir agora é 0% de chance. A gente agradece por essas informações, um bom dia para você. Obrigada. Então é isso, é preciso, como a psicopedagoga falou, é preciso ficar tranquilo, relaxar, descansar. Tá tudo certo, a prova vai ser boa, pensamento positivo nesse alcance do novo objetivo que é ingressar na faculdade. Sofia, Gilvan. Olá, Gisele, obrigada pelas informações, é verdade. Importante sim fazer a prova, importante sim manter toda a calma, manter as esperanças também, até porque o Enem tem um programa de pontuação super diferente, né, Gilvan? Não é porque você acertou um número máximo de questões que você vai obter a pontuação máxima também, porque tem a questão da facilidade da questão. Se você puder, por exemplo, acertar uma questão fácil, ou acertar, na verdade, uma questão difícil e errar uma fácil, você diminui seus pontos. Então, é importante sim fazer esse segundo dia de prova e manter as esperanças, né? Porque depois de um ano tão conturbado que foi 2020, chegamos até aqui. Claro, e outra coisa também, se você começar a ouvir opinião, né? Vai ter sempre alguém que fez uma prova melhor que você e outra coisa, e outras pessoas que não fizeram tanto, mas ficam quietas, né? É verdade. Então é necessário não ter esse poder de avaliação. O importante é você continuar fazendo sua prova, tentando o melhor de você,
Força, a gente acredita em você, A né? gente acredita e também, gente, esperar o gabarito oficial. A gente sabe que muitos professores acabam resolvendo as questões antes da hora, mas existe aquela situação de uma questão poder ser anulada. São vários os pontos, viu? Que vale a pena se ver aí, se olhar para poder realizar a prova. Faz tempo que eu fiz, mas eu lembro. Vamos lá. Vamos lá, né, Sofia? Vamos dar um giro de câmera, Vamos, por favor. E o novo projeto, intitulado Oxitec, trará opções de graça de capacidade nas áreas de tecnologia da informação e comunicação e várias áreas correlatas também. O projeto será lançado amanhã. É sobre isso que a gente vai conversar agora ao vivo com o Douglas Lopes, que vai trazer informações para a gente sobre bolsas de graça. Não é isso, Douglas? Explica para a gente como é que vai acontecer esse projeto. Olha, Sofia, são 10 mil bolsas gratuitas para cursos na área de ciência e tecnologia. A gente está aqui ao vivo no Bom Dia Alagoas com o Pedro Ivo, assessor técnico da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Pedro, bom dia, bem-vindo. Quem é que pode ter acesso a essas bolsas? Eu falei 10 mil, é isso mesmo? Bem-vindo. Bom dia a todos. Então, é isso mesmo, são 10 mil bolsas que a gente vai estar oferecendo em parceria com a startup Digital Innovation One para alunos da rede pública, da rede privada, professores, profissionais da área de TI, qualquer interessado da comunidade alagoana que queira realizar cursos de desenvolvimento e programação. Paga alguma coisa? Tem algum custo? As bolsas são inteiramente gratuitas, vão ser disponibilizadas a partir de uma plataforma que a Secretaria está construindo para isso, então as pessoas vão poder entrar nessa plataforma. São 10 mil bolsas plenamente gratuitas para capacitação na área de programação e desenvolvimento de software. Maceió, interior, qual o critério para se poder fazer inscrição e participar dessas bolsas? O critério que a gente tem é de que a pessoa mora em Alagoas. Então, morou em qualquer um dos 102 municípios aqui do estado, ela está apta a participar desse programa, a ter acesso a uma das 10 mil bolsas. Você pode falar alguns cursos em que vocês estão oferecendo lá? Então, são cursos que vão desde programação mesmo, como Python, como R, como análise de dados, até cursos mais abertos, como inovação, como ecossistemas de inovação, metodologias ágeis. Então, são cursos que englobam toda a área de ciência, tecnologia e inovação. Desde a programação até essas metodologias mais ágeis que a gente vê em filme, que a gente vê nessas empresas mais desenvolvidas, nessas startups. Quando a gente começa o curso, tem que ter um prazo para terminar e em até quantos meses a gente pode terminar? E quando termina, tem certificação? Então, são 12 meses dessa parceria do governo com essa empresa. 12? 12 meses, um ano. Então, a pessoa entrou, ela tem 12 meses para fazer quantos cursos quiser. Cada curso que ela fez, quantas horas ela fez, ela ganha um certificado disso. Então, são 12 meses para aproveitar todos os conteúdos da plataforma. E a gente sabe que nem todo mundo tem computador em casa, acesso à internet. Sei lá, vocês pensam de que forma ampliar e levar para quem não tem acesso ao computador, à internet, esses cursos, que é um curso de capacitação, vai rechear teu currículo, né? Isso. Então, o Oxitec é um programa guarda-chuva. A primeira etapa é esse projeto piloto da plataforma, que é muito moldado por conta da pandemia. A gente viu que teve interesse crescente nesses cursos digitais. E o segundo passo do programa é a expansão de laboratórios físicos. Então, laboratórios físicos nos municípios do estado, para que as pessoas que não têm acesso à internet em casa possam ir até esses laboratórios e, a partir daí, acessar a internet, acessar os cursos e conseguir também entrar nesse mercado, que é um mercado muito aberto, um mercado em que o salário está acima da média e um mercado que tem muita vaga disponível. Então, é a possibilidade para quem está fora do mercado de trabalho, para quem quer se encaixar de nova forma no mercado de trabalho, poder ter essa capacitação, ter essa qualificação de forma gratuita. O lançamento desse projeto é amanhã e a partir de quando a gente já pode ir lá se inscrever? Então, o lançamento desse projeto é amanhã, às 10 horas da manhã a gente vai fazer uma live no canal da Secretaria no YouTube e no canal da Secretaria também no Instagram. E a partir das 10 horas as pessoas já podem entrar lá, se inscrever e aí já podem ter acesso ao conteúdo por 12 meses. Como é que faz a inscrição? O que é que tem que preencher na hora? Então, a plataforma é Oxitec, Oxi de Oxi mesmo, da nossa gíria, oxitec.al.gov.br. Você vai colocar os dados pessoais básicos lá, vai anexar um comprovante de residência para comprovar que você mora aqui no estado e aí escreve um pequeno currículo. Meu nome é esse, eu vou fazer esse curso para isso, eu espero aquilo. E aí, a partir daí, o cadastro vai estar validado e você já vai ter acesso aos conteúdos da plataforma. É uma parceria da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia com uma instituição paulista. Com a startup de São Paulo, Digital Innovation One. Como é que surgiu essa parceria? Como é que vocês pensaram nisso? Então, a gente já estava pensando em algum programa de qualificação profissional. A gente viu que tantos empresários daqui do estado, da área de tecnologia, da tecnologia, precisavam dessa mão de obra, quanto a gente tinha muito jovem que não estava
por dentro desse mercado. E aí a gente conseguiu achar essa empresa, ela já tem know-how com alguns governos do estado, então como São Paulo, como Minas Gerais, como Maranhão. E aí a gente surfou a onda, a gente aproveitou que essa empresa já estava aberta a esse tipo de negociação, abriu as negociações, conseguiu custo zero para o estado, um programa muito bacana, são 10 mil bolsas de impacto muito grande a custo zero para o estado. O estado não gastou R$1 com isso. E é uma grande capacitação, é uma grande oportunidade para o jovem que está pensando, o que é que eu quero para o meu futuro? Ou eu quero investir nessa área, mas não tenho como, porque são cursos, na verdade, na área de tecnologia e de ciência, são cursos caros, capacitações caras, e essas são gratuitas, como você falou. Isso, são capacitações muito caras, porque são capacitações que levam para, como eu estava dizendo, um mercado muito inovador e com um salário muito bacana. Então a turma vai estar com o pé num mercado muito novo, a custo zero. Os cursos não vão custar nada e você vai ter lá um currículo. E a ideia da gente aqui na plataforma, a gente cria um espaço chamado Oxedim, que vai ser um portfólio. Então, cada curso que essa pessoa realiza na plataforma, ela abastece esse portfólio e as empresas de estado que querem um desenvolvedor, vamos supor, em Python, vai lá na plataforma, busca, eu quero os desenvolvedores de Python. Então, todo mundo que fez curso de Python na plataforma vai estar listado lá, a empresa pode ir lá buscar e vai virar um banco de talentos. A ideia é que, além dessa capacitação, o próximo passo é que, à medida que as pessoas vão fazendo os cursos, elas vão abastecendo esse banco de talentos e as empresas de Alagoas e do Brasil todo vão ter onde buscar esses profissionais. É um mercado crescente e com a pandemia, assim, ficou ainda muito mais convidativo cursos nessa área, porque foi quando os empresários, muitos que estavam até então receosos, com medo, com o pé lá atrás, eu não quero ir para a área da tecnologia, não quero vender pela internet, viu, ou vende, ou quebra, ou vende, ou saía do mercado, e viu que essas vendas pela internet cresceram, todo e qualquer movimento ligado à ciência, à tecnologia, a essa área de inovação de informática, foi um boom no Brasil e no mundo, e são cursos assim que tem esse mercado, como você falou, e que paga bem no momento. Isso, né? Exatamente. São os cursos que tiveram uma recepção muito grande. As empresas precisam de soluções na área de tecnologia da informação agora, e o curso vai possibilitar com que esses profissionais se posicionem no mercado. Então eles vão se antecipar e vão estar lá posicionados no mercado, prontos para poder atender essa demanda, que é crescente e é global. Então, se você tem qualquer anseio de crescer no mercado e se renovar no mercado, é uma oportunidade ímpar de você fazer isso. Então, para fazer a inscrição, para a gente fechar, faz o convite para quem está em casa. Para fazer as inscrições, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, oxitec.al.gov.br. São 10 mil bolsas para qualquer curso de capacitação em programação e desenvolvimento de software, que toda a comunidade alagoana está convidada a fazer parte. Então, muito obrigado. oxitec.al.gov.br. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, Douglas. Valeu, Pedro. Gilvan, Sofia, segue o Bom Dia e a gente volta já já. Valeu, Douglas. Obrigada pelas informações e obrigada pelo convite também. Vamos falar de emprego agora. Nós preparamos aqui uma tela para mostrar para você as vagas que o Cine Maceió está oferecendo, está disponibilizando. Vamos ver aqui no telão quais são as vagas. Olha, uma vaga para atendente de lanchonete, 2 vagas para técnico em refrigeração, uma vaga para oficial de manutenção predial, 6 vagas para mecânico de refrigeração, 6 vagas para auxiliar de mecânico de refrigeração, uma vaga para auxiliar de eletricista, 80 para operador de telemarketing, viu? São 2 para operador de retroescavadeira e 30 vagas para servente. Vamos agora, se alguma dessas vagas aí que o Gilvan trouxe a informação para você te interessa, você pode enviar o seu currículo para o e-mail imocine.centavos@gmail.com. E para mais informações, o telefone do Cine, gente, é o 3315-6205. Vamos agora para a vaga de estágios para os estudantes, que o IEL mandou novas oportunidades de ensino médio, superior e técnico. E é o que a gente vai ver aqui agora na tela. Vamos primeiramente para as vagas de ensino superior. Olha só, 2 vagas disponíveis para quem faz administração, uma outra para ciências contábeis, mais uma para direito, uma outra para publicidade e propaganda, marketing, mais uma para gastronomia e mais outra para curso de comunicação social. Agora vamos às vagas técnicas. As vagas técnicas são uma para técnico em eletrônica, outra para técnico em eletrotécnica, mais uma para em saúde bucal, outra para enfermagem, técnico em mecânica, uma também, técnico em eletroeletrônica, mais outra em secretaria escolar e uma final
de administração, para técnico em administração. Para você que quiser se candidatar a qualquer uma dessas vagas, o estudante deve enviar o currículo para o sne.iel.org.br/ele. E qualquer dúvida também, o telefone do IEL aqui de Maceió é o 991 49 81 70. Boa sorte! Olha, no quadro Universo Digital de hoje, vamos saber um pouco mais sobre os roteadores Wi-Fi. O roteador Wi-Fi é um equipamento necessário em todas as residências ou mesmo escritórios, que necessitam compartilhar o sinal da internet. Para falar mais um pouco sobre isso, para saber mais um pouco dessa tecnologia, estamos aqui com o nosso consultor Valdir Salles, que vai nos ajudar nessa tarefa. Valdir, bem-vindo, bom dia. É claro que a gente começa exatamente como é que funciona um roteador desse, um roteador Wi-Fi. O roteador, a função dele é receber o sinal da internet e propagar dentro da sua residência ou dentro do seu escritório, né? Essa é a principal função dele. Mas ele recebe, né, de um provedor esse sinal que vai chegar na sua residência ou chega no seu escritório e coloca no seu roteador esse sinal e esse sinal, então, ele vai ser distribuído. Nós temos um pequeno vídeo para você entender melhor o funcionamento desse aparelho. O seu roteador vai receber o sinal da internet. A operadora vai deixar, então, a conexão efetuada. Vamos utilizar para isso uma coisa chamada modem, que quer dizer modulador, demodulador. Esse sinal, então, vai ser entregue de forma digital para o seu roteador. E o seu roteador, então, através das antenas, vai, então, fazer a distribuição do que nós chamamos de Wi-Fi, ou seja, uma rede wireless sem fio, que vai transmitir para todos os equipamentos de uma determinada área que foi especificada. No entanto, você também tem a possibilidade de fazer isso via cabeamento, porque o dispositivo ele traz essa possibilidade de você, né, plugar, colocar, por exemplo, o seu computador, o seu notebook ou até mesmo a sua televisão. No entanto, claro, a gente vai perder a facilidade, né, do sem fio. Aí está um roteador sendo colocado e ele mandando o sinal para toda a sua residência. Apenas pedimos que faça a colocação dele num ponto central para que o sinal que sai de forma radial seja melhor utilizado. E aí está a traseira dele, mostrando a vocês o ponto onde vai ser colocada a internet. E, claro, pelas antenas sai o modo Wi-Fi. Se você quiser usar a parte de cabeamento, você tem esses portas que nós chamamos de padrão Ethernet para fazer isso. E vocês perceberam que a forma do sinal dele é sempre radial. Então, por isso que a gente pede que aquele roteador seja colocado num ponto central da casa. Por exemplo, você vai instalar hoje, amanhã ou depois, pedir uma provedora, né, de serviço de internet e coloque o sinal na sua casa. Quando ela for colocar esse sinal na sua casa, ela vai levar o que nós chamamos do modem, né, que vai pegar o sinal que veio e vai então entregar digitalmente para o seu roteador. Então você tem que ter o seu roteador, embora alguns até ofereçam o roteador. E a gente pede sempre, coloque no ponto central, porque ele vai, né, de forma radial, atingir todo aquele perímetro que está disponível para ele. Valdir, são vários os tipos de roteadores, né? Quais seriam as características de um roteador, por exemplo, para aquela pessoa que quer colocá-lo em um escritório? Bem, a primeira coisa que a gente pede é que as pessoas observem a área. Você tem um pequeno apartamento, a sua área maior, é uma casa maior, depende da sua área que você tem. Então você vai começar a pensar na área. O segundo ponto que a gente pede é que você verifique quantos equipamentos vão ser ligados nele. E também o tipo de equipamento, vai ser smartphone, vão ser TVs, vão ser notebook, o que é que você vai utilizar nele. E também a velocidade que cada um possa consumir deles. Então, esses elementos são os principais. Também temos um vídeo e depois a gente volta fazendo pequenos comentários. Mas a gente pode rodar o vídeo, por favor. Se você pretende adquirir um roteador, verifique o tamanho da área para que ele se destina. Verifique também o número de equipamento, assim como quais são os tipos de equipamento que você vai conectar a ele. São smartphones, são TVs, são tablets, computadores, é o que vai estar ligado a ele. Outra coisa é a necessidade de cada um desses equipamentos em função de sua velocidade. Com esses elementos você vai poder escolher melhor. Outra coisa que nós chamamos a atenção são os chamados padrões. Existem atualmente no mercado dois padrões. O padrão N, que em média 300 megabits, no entanto pode chegar até 600 megabits, e o padrão chamado AC, que é acima de 1 gigabits por segundo. Então esses dois estão no mercado, são os padrões que são mais utilizados. Outra coisa que nós chamamos a atenção é a questão das frequências, ou seja, são as chamadas bandas. Existem duas frequências em utilização, a 2,4 e a de 5 GHz. Veja que são
vejam na imagem, vocês percebem que são, claro, padrões de frequência totalmente diferentes. Mas para isso você tem dois equipamentos, ou seja, existem roteadores com uma frequência, existem também roteadores com duas frequências, são chamados dual band, que emitem simultaneamente nessas duas frequências. Você pode então fazer as conexões entre um e entre outro. Agora vejam bem, queria chamar a atenção para a frequência de 2,4. Equipamentos tipo micro-ondas e também telefone sem fio podem gerar interferência neles, o que vejam no computadorzinho que o sinal vai diminuindo, né? Essa interferência, o que não acontece com o de 5 GHz, porque a frequência está totalmente fora da utilização desses dois equipamentos. Vocês viram, né, essas duas frequências, né? Então nós temos um equipamento que ele emite só uma frequência, que é a de 2.4, e outros, que é o chamado dual band, que ele emite, né, duas frequências diferentes. Uma de 2.4, vocês viram que tem interferências, né, de micro-ondas e também até do aparelho, né, de casa, no telefone, né, porque ele também é sem fio, e você pode fazer uso também da tecnologia, né, dessas dual band, do 5 GHz, ou seja, você pode dividir, porque na hora que você instala um roteador desse, ele aparece para você as duas frequências dele. Então o que é que você faz? Você, por exemplo, a sua televisão, que você utiliza muito, né? Você usa, né, para assistir filme e outras coisas, você então vai colocar ela no 5G, né? No 5 GHz, tá? E o seu filho adora jogar, então coloca ele nessa frequência, ou seja, você distribui os sinais, coloca 2.4, né, os visitantes e os celulares, e isso vai fazer com que você balanceie a sua rede e a sua internet fique bem melhor para que você possa utilizar. Outra coisa são os padrões. Vocês viram que existe o padrão N. O padrão N normalmente é 300 megabits por segundo. E o padrão AC, aí esses roteadores são mais caros, é acima de 1 giga bits por segundo. Então, verifique na hora que você vai comprar o que vai atender a sua necessidade, né, para aquele momento. Tenho certeza que muita gente já passou por isso, Valdir, de ter um sinal fraco, né? Você fica procurando posição, às vezes esse roteador está no quarto, está na sala, e você às vezes fica com sinal fraco em determinados pontos da casa ou do escritório. Tem como melhorar isso? Tem sim. Nós temos uma coisa equipamento chamado repetidor. Qual é a função desse repetidor? Ele pega o sinal, embora ele chegue para ele bem fraco, e ele então regenera esse sinal e propaga novamente, ou seja, ele faz com que, né, ele repita o sinal. E você pode colocar quantos repetidores você quiser. Embora você, né, tenha que fazer um estudo melhor da área para poder organizar bem essa situação, para que você possa ter em todas as áreas, principalmente nas áreas que nós chamamos de área cega, né, isso onde não está chegando bem, ou sombras onde não está chegando bem o sinal. Nós temos também um vídeo para esclarecer melhor isso. Bem, vamos mostrar a pior da situação, né? Quando um roteador é colocado na extremidade, quando deveria ter sido colocado no centro. Vocês estão vendo que em algumas áreas não chega o sinal do equipamento. Você pode baixar um aplicativo chamado Medidor de Sinal Wi-Fi. Ele então, depois de instalado, você pode andar nas áreas, né, nas localidades, e verificar a intensidade desse sinal em cada uma dessas áreas. E havendo a necessidade, você então vai adquirir o que nós chamamos de um repetidor. Por que isso? Porque o roteador, algumas interferências, assim como, né, obstáculos, podem atrapalhar o sinal. Vejam esse exemplo aí que nós estamos mostrando agora, dele na extremidade, e o outro lado está sem receber o sinal, ou recebe muito fraco, que inviabiliza a utilização. Então, o repetidor, a função dele é justamente essa. Ele vai pegar o sinal original, ele vai amplificar esse sinal e vai então reproduzir, vai repetir para outra determinada área. Ele é bastante simples, a maioria deles é bastante simples, basta pegar o manual, alguns deles basta apertar um botão que ele já identifica, outros você precisa configurar, mas tudo isso vem no próprio manual sem nenhuma dificuldade. Verifique que basta colocar na tomada elétrica e ele então faz sua função. O que é que a gente pede? Que você estude os seus lugares, né, para que eles possam ser bem distribuídos, para que você possa ter a sua internet em todos os seus cômodos, em todos os seus lugares. Então, cabe aqui, né, uma observação, que você observa todos os elementos antes de tomar essas decisões, de onde vai colocar o seu repetidor. É a mesma função que a gente pede para onde você vai colocar o seu roteador para que ele faça o que é desejado.
coisa que é importante, né, que na hora que você for verificar o preço de um repetidor, também veja o preço de um roteador, principalmente no padrão N, que fica em torno de 300 megabits. Muitas vezes os preços são muito parecidos, aconteceu comigo. Então, se eles são muito parecidos, eu optaria não pelo repetidor, e sim por outro roteador. E por que isso? Porque todo roteador, ele também tem uma função de repetidor. Então, na hora que você vai instalar, ele pergunta, você quer como roteador ou quer como repetidor? Se você colocar, por exemplo, como repetidor, ele vai fazer a mesma função de repetição, vai pegar o sinal e vai ser um novo roteador para você, repetindo o sinal, né, original que ele recebeu. Então, analise essa situação antes de tomar essa decisão. Valdir, que também existe aquela situação em que as pessoas querem ou pedem para que o vizinho compartilhe a senha do Wi-Fi, né? Aquela situação, não, acabei de me mudar, por exemplo, você pode me emprestar a senha do Wi-Fi, pode me emprestar a sua internet. Isso funciona, é bom, é ruim, não tem problema? Sofia, veja bem, a parte de você, na hora que você pega uma senha do seu vizinho e começa a utilizar, isso, segundo as leis, a Anatel não permite, que você está sendo um provedor, né, da internet. Mas você criou uma amizade, você fez isso sem nenhum problema. E se acontecer algum problema com esse tipo, né, de utilização, a culpa vai ser sua, porque o roteador está em seu nome e o IP que nós chamamos, né, o código que identifica a sua localização, identifica a sua máquina, toda mensagem que sai com aquele código seu do IP. Então, se ele estiver usando e ele fizer alguma maldade ou fizer alguma coisa errada, é você que vai responder. Por quê? Ele está usando a sua máquina, usando o seu registro, né, o seu IP no caso. Então, tenha muito cuidado com isso. E falando também em relação a essa questão, verifique também, mude sempre a sua senha para evitar que os vizinhos, né, estejam utilizando também a sua estrutura sem o seu devido consentimento, né, para evitar todos esses problemas que nós falamos agora. Outros roteadores, Valdir, de casas vizinhas, podem atrapalhar a sua rede, a rede que você tem em casa, ou não? Pode sim, porque o que acontece? Imagine que você, Gilva, mora no apartamento e seu vizinho também, o seu vizinho resolveu comprar o mesmo equipamento. Então, o que vai acontecer? Os dois estão transmitindo na mesma frequência, tá? Embora os aparelhos, eles tenham chamado canais, ele tem em média 12, 25 canais, depende do equipamento. Então, na hora que ele começa a colidir, o que eles fazem? Eles mudam automaticamente de canal para evitar problema. Mas imagine isso num grande prédio, onde todo mundo tem, não é isso? Os roteadores, então começa aquelas grandes colisões e diminui a internet para todo mundo. Mas, né, é um problema para ser analisado. No entanto, a tecnologia dual band, você já viu que tem 2.4, tem a de 5 GHz, a de 5 GHz, isso aí é muito melhor resolvido. Então, opte sempre por um equipamento tipo, né, dual band, quer dizer, duas bandas, embora até exista 3 bandas, tá? Mas vocês podem adquirir e esse problema vai diminuir com certeza. E Valdir, em qual a distância que um roteador ele consegue alcançar? Olha, Sofia, em média, né, como ele é radial, o sinal dele é sempre radial, o que é que vai acontecer? Ele tem 30 metros, mas vai depender de paredes, vai depender, né, de obstáculos, vai depender de interferências e tudo isso. Mas a gente já deu a solução de colocar repetidores e colocar também numa posição que ele possa, né, ser alcançado. Mas a média dele é de 30 metros, né, do ponto central, ou seja, um raio de 30 metros, ele vai atender bem, tá certo? Esse é o padrão. Valdir, a gente quer agradecer mais uma vez seus esclarecimentos, suas orientações aqui no Bom Dia. Muito obrigado, bom dia, viu? Sou eu que agradece. Até mais, Valdir. Obrigada pelas informações. Até a próxima semana. Sobre o aumento de preços agora, olha, por causa do aumento da carne, mais de 30% dos brasileiros têm buscado alternativas para manter na mesa algumas proteínas importantes. Opções mais econômicas como o ovo têm sido cada vez mais constante no cardápio. O preço do principal ingrediente do churrasco está cada vez mais caro e todo mundo já percebeu. Tenho percebido sim, e com relação a esse valor, eu ultimamente venho variando os tipos de carne, de forma que não afete no meu bolso. Eu acho ruim, né? Porque aumentou muito. Foi um aumento exorbitante em pouco tempo. De uns meses para cá, o que você comprava com uma certa quantia, agora você não compra mais ou reduz a quantidade ali que você compra, né? Então, você comprava 1 quilo de carne que custava R$28, agora você vai pagar R$32, R$35 numa carne um pouco melhor. Ou a próprio frango, que custava, sei lá, uns R$9 mais ou menos o quilo, agora você não encontra por menos de 18, pelo menos na região onde eu moro é assim. No ano passado, a carne bovina aumentou 18% em todo o país.
As carnes de primeira que mais tiveram alta foram a picanha, o contrafilé e a alcatra. Já entre as carnes de segunda, que são as mais consumidas pela população de baixa renda, os maiores aumentos foram da costela, músculo, cupim e acém. A tendência é que em 2021 os preços continuem lá em cima. Segundo economistas, essa alta está relacionada com as vendas para fora do país. O Brasil exportou de janeiro a setembro do ano passado 10% a mais em volume de carnes do que no mesmo período de 2019, principalmente para a China. O Alzir tem uma empresa de distribuição de carnes e sentiu o impacto dessa alta. Sem sombra de dúvida, o grande problema é o efeito China. As exportações. A arroba do boi subiu demais e subiu muito rápido. A carne subiu demais, o preço da carne subiu demais. Para se exportar, não tem problema, ainda mais com o preço do dólar. Mas para o consumo interno, isso vem fazendo uma grande diferença. Para 2021, infelizmente, as notícias não são boas, certo? Provavelmente as exportações continuarão em alta, certo? E a arroba do boi, consequentemente, tende a subir devidamente às exportações. Todo esse aumento dos últimos meses tem feito 32% dos brasileiros deixarem de consumir carne bovina, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Nesse supermercado, o preço da carne está alto e o gerente disse que foi preciso apostar em alternativas para não deixar de faturar. Opções que a gente tem são a parte de peixe, né, parte de frango, né, carne suína, né, que tem o pessoal procurando bastante, e alguns itens industrializados, né, e também buscando novos fornecedores para conseguir um preço mais atrativo. Para substituir a carne bovina, que não dá para continuar no carrinho, muita gente está buscando outras alternativas mais em conta que possam substituir a carne bovina, mas sem perder a fonte de proteína animal, que é importante na alimentação. Vou variando entre o frango, a calabresa. Para a gente que está comprando carne, tenta comprar carne com mais frequência, agora tem que mudar as opções, né? Variar ali entre frango, pegar uma linguiça, alguma opção mais barata para não estar deixando de ficar sem as opções de carne no cardápio, né? Às vezes até o ovo que supre essa necessidade é algo bem mais em conta. Antes eu comprava em quantidade e hoje em dia eu tento medir mais, comprar quando bate a promoção, dia de sexta, sábado e domingo, e comprando aos poucos. Tem que pesquisar. E além de trocar a carne por outras fontes animais, há também a possibilidade de procurar proteínas em vegetais. A nutricionista Sayonara Crisley fala sobre essa alternativa. Vamos conferir? Não é ideal, não é legal você comer só a carne animal. O frango, a carne vermelha, é bom sempre variar e alternar para o vegetal e o animal, porque faz bem para a saúde e todos têm seus benefícios e seus nutrientes. Pode ser encontrado no feijão, no arroz integral, no grão de bico, na lentilha, em vários grãos vegetais, no milho também. Dá para aproveitar a variedade, tanto em nutrientes, qualidade, né, alimentos, e também em valores, né, que tem vegetais que é proteína vegetal que é muito mais em conta do que a carne bovina. Tá aí as opções para você, né? E agora vamos às fotos, né, que vocês, telespectadores, enviaram para a gente pelo WhatsApp. Chegamos à reta final do nosso telejornal. O primeiro registro é do Benedito Bentes, o Petrônio fez essa foto para a gente. Olha só, Gilvan, o arco-íris, o potinho de ouro. A foto agora é do Albino Paiva, da praia da Maré Mansa. Olha aí que foto linda, colorida, muito legal. Ulisses de Palmeira dos Índios mandou esse registro pra gente. Cadê o registro do Ulisses? Olha só, bastante nublado lá em Palmeira muito, também, hein? Né? O estado praticamente inteiro, né, nublado. O Luciano Germano de Major Isidoro. Olha outra foto aí de Major, também tá nublado, né? Amanheceu nublado, mas foto bonita, viu? Muito obrigado. O Paulo André de Porto de Pedras. Em Porto de Pedras não está muito nublado não, olha aí. Tá, mas está bonito o tempo, não está? Bonito. Olha o Marcelo de Colônia Leopoldina. Olha aí o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Agora a gente volta aqui para a capital, Isaías do Barro Duro.
A foto agora é do Elber Frank, de Santana do Ipanema. Estamos no sertão. Que colorido é esse, hein? Ficou bonito, hein? Que um abraço fotão. pro povo bom de Santana. O Denison agora, de Atalaia. Olha só, parece friozinho em Atalaia, hein? Neblina que sol. Vale do Paraíba, legal. A foto agora é do Gilton Ferreira, da Ponta Verde. Olha a foto aí da Ponta Verde. O Gilton devia estar dando uma caminhada a essa hora, né? James Vinícius, de Mangabeiras. Olha a foto de James Vinícius. Adelson Gama é a última foto de Craíbas, lá vizinho Arapiraca. Olha aí, Craíbas, no Agreste. Muito obrigado, muito obrigado. E é claro, a gente quer agradecer sempre a participação de vocês aqui no Bom Dia Alagoas, enviando sua foto de onde quer que você esteja, da janela de casa, da janela do carro. É sempre bom poder dar esse giro pelo estado todo aqui, junto com vocês, através de vocês, né, Gilvan? Claro, sempre importante, né? A gente quer agradecer sua participação. Estamos no verão, onde o clima costuma ser muito quente, o que pode prejudicar a produção das plantas. Mas uma aliada importante vem transformando as plantações. São as estufas agrícolas. A alface é uma das hortaliças mais cultivadas em estufas. Mas além dela, também é possível cultivar frutas e até flores. Uma das vantagens é a possibilidade de produzir o ano inteiro. Tudo começa aqui, na linha semeadora. As sementes de alface vão sendo colocadas nessa bandeja e depois coberta com substrato. Depois de semeadas, as bandejas passam por um processo de pré-germinação de 24 horas. Só depois desse tempo é que elas vêm para as estufas. Essas aqui já estão com 8 dias após o processo de semeadura. As mudinhas de alface já surgiram. Estamos na propriedade do Everaldo. Ele trabalha com cultivo de mudas de hortaliças em Arapiraca há mais de 20 anos. Ocupou 1 hectare com a produção. Por ano, são produzidas 60 milhões de mudas. Ele descobriu que a estufa poderia ser uma grande aliada nesse processo e estava certo. A estufa, ela é, vamos dizer, uma tecnologia, né? Que quando eu trouxe ela para cá, ela me proporcionou maior aproveitamento e qualidade das plantas, né? Quando eu plantava sem ser de estufa, eu também plantava samiarra também, às vezes a semente não nascia. Quando plantava, boa parte morria. E quando ela ficava boa, mas ela ficava desuniforme, né? As plantas, a maioria era alface, e ficava grandes e pequenas. Então eu tinha uma perda muito grande. Com a estufa eu reduzi essa perda. Hoje ele conta com 15 estufas. Essa aqui é a maior, tem mais de 2.000 metros quadrados. O carro-chefe da produção é o alface. Então alface americano, alface crespo, liso e outros, que tem muitos tipos de alface. E a gente também trabalha com tomate, pimentão, hortaliças em geral. Você vê a gente também aqui até mesmo maxixe, né, e outras hortaliças. Mas o nosso foco é alface. Aqui nós trabalhamos com uma grande quantidade e prezando pela qualidade. Além de Alagoas, a produção aqui atende 3 estados do Nordeste. Sai daqui de Arapiraca, fornece todo o estado de Alagoas, né? Quem precisa vem aqui, e fornece para Pernambuco e Paraíba ainda, né? A gente tem equipes para atender essas demandas desses estados também. E para dar conta de tanta demanda, tem que ter muita gente trabalhando. O processo que elas estão fazendo se chama ralhamento e repique. Basicamente, colocar a mudinha no espaço que não nasceu na bandeja e tirar os excessos, deixar tudo uniforme. Além das hortaliças, aqui são cultivadas também plantas ornamentais. Muitas delas vêm de outros estados, mas quando chegam aqui, continuam na estufa e o resultado não poderia ser diferente. Elas vêm de um ambiente controlado e elas ficam mesmo controlado ainda, com luminosidade e tratamento adequado. Aí elas continuam com a qualidade que chegaram aqui. Apesar dos benefícios que a estufa oferece, o produtor tem que levar em consideração alguns detalhes antes de pensar em adotá-la na produção. Esse engenheiro agrônomo explica. Primeiramente, ele tem que levar em consideração qual a necessidade dele. Não adianta ele fazer uma estrutura muito grande, com uma tecnologia muito alta, se ele não tiver um retorno e uma programação sobre aquilo. Ele tem que, primeiramente, eu preciso produzir uma quantidade X do produto, então a minha estrutura necessita ser de 10 metros quadrados, de 100 metros quadrados, por exemplo. E o principal, principalmente para quem está começando, não é se atentar a uma estufa de alta tecnologia. Ela ajuda, com certeza ela ajuda. Mas o principal de tudo é você conseguir um custo-benefício.
O controle é uma vantagem que a estrutura oferece que resulta numa produção com mais qualidade e maior. A estufa, ela proporciona um aumento da sua estabilidade de produção. Você tende a ter produto em vários períodos do ano, que muitas vezes, como a gente tem um caso aqui de pimentão na nossa região, no período de inverno, que para a gente é a estação mais chuvosa, a gente não consegue ter uma estabilidade de produção boa. Ele não produz muito bem. Então, apodrece muito. Na estufa, já isso não aconteceria, porque você tem o princípio da estufa, que é, para a gente, um efeito guarda-chuva. Ela protege da umidade, do excesso de chuva, e isso é um dos fatores mais importantes na produção. Outro fator muito importante é que a estufa também permite que você tenha um controle maior da entrada e da saída de pessoas, além da entrada de insetos, pragas que podem trazer prejuízo para você. O custo varia, depende da tecnologia e o tipo de produção que será cultivada dentro da estufa, mas a recompensa é garantida. Esse custo, consequentemente, ele se paga com 2, 3 anos no máximo de cultivo, dependendo da sua cultura. Acaba tendo uma produtividade maior, a qualidade é muito superior, na maioria dos casos, porque além de você ter a estabilidade, você tem um padrão. Um padrão de fruto, no caso de pimentão, de tomate, um padrão de hortaliça, no caso de hidropônicos, como a gente já tem muitos casos aqui na região. Esse tudo, um pacote completo da estufa, ele proporciona isso. Legal, a gente conhecendo um pouco da agricultura, né? Da agricultura em Alagoas, que é uma área que cresce, né? Que é muito consolidada, muito legal isso. De experiências em aprendizagem da coordenação de informática do IFAL Campus Maceió, desenvolveu uma solução educacional prática, viu? Inovadora e que prioriza a inclusão para os tempos atuais. A gente conversa com Gisele Vasconcelos aqui no telão. Como é que se dá esse acesso, hein, Gisele? Bom dia. Bom dia, Gilvan. Olha só, o primeiro acesso é através da internet, mas depois os alunos e professores podem ter esse acesso de forma offline, sem ter tanta conexão com a internet, viu? A gente vai conversar sobre esse projeto com o professor Breno Jacinto, que é professor do Instituto Federal de Alagoas e faz parte da coordenação de informática daqui do IFAL. Professor Breno, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Que projeto é esse? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. O projeto Alex, a sigla significa Active Learning Experience, do inglês, então experiência em aprendizagem ativa. Esse projeto surgiu a partir do momento que eu trabalhei com essas várias abordagens de aprendizagem ativa, ou seja, para quem não conhece, a aprendizagem ativa ela difere da sala de aula tradicional, né? Enquanto a sala de aula tradicional a gente está lá, professor no centro, alunos escutando, né? Ela joga mais protagonismo para os alunos, ela responsabiliza os alunos pela aprendizagem e faz com que todo mundo trabalhe mais em equipe, colabore, realize projetos juntos. Então, abordagens como aprendizagem invertida, aprendizagem baseada em problemas, baseada em projetos, todas essas abordagens são ricas, tem literatura científica sobre elas, mas elas não estão presentes nas atuais plataformas de aprendizagem à distância, nas plataformas de aprendizagem em geral. Então, isso motivou o surgimento do projeto e em 2019 a gente submeteu um projeto PIBIT, né, e começamos a trabalhar nessa plataforma do ponto de vista de prototipação das ideias. E quando chegou a pandemia, né, disparou-se a pandemia, a gente começou a trabalhar mais intensamente para viabilizar não só essa parte da aprendizagem ativa, mas também a abarcar a inclusão digital, que chegou a chamar bastante nossa atenção. Mais de 50%, 70% dos alunos do IFAL não têm acesso à conectividade constante à internet, e isso chamou bastante a nossa atenção e a gente foi para cima para tentar atacar o problema. E como é que essa plataforma funciona? Então, o projeto hoje, né, ele é um projeto ainda na sua infância, está começando, mas o que a gente mais focou atualmente é em trazer a inclusão. Ou seja, hoje, tanto os professores como os alunos, né, aqui do IFAL, a gente pode acessar a plataforma, cadastrar-se lá, e lá a gente tem uma interface onde o professor pode criar uma estrutura, né, um planejamento, que a gente chamou de plano de aprendizagem, para que ele estruture de uma maneira adequada o que o aluno deve seguir, especialmente quando ele estiver sem o momento presencial ou o momento à distância, né, a conferência. Então isso é o que a gente chama de educação híbrida já. A gente pode misturar os momentos, né, mas tem que estar tudo já estruturado pelo professor, de tal maneira que quando os alunos não tiverem com conectividade à internet, eles já possam ter esse acesso disponibilizado offline. E como que funciona? A princípio, eles precisam fazer um cadastro e depois não precisa mais ter acesso à internet, é isso? Então,
Todos fazem cadastro, tanto professores como os alunos. Os professores estruturam todo o material no decorrer de um curso, por exemplo, né, deixa tudo organizado lá. Os alunos, eles precisam de acesso à internet intermitente, ou seja, ele pode ir para um ponto de acesso, um provedor, uma LAN house, a próprios campos de Wi-Fi. Se ele não tivesse acesso à internet em casa, ele instala uma ferramenta, que é o AlexSync, e essa ferramenta ele vai puxar aquilo que o professor planejou online para ser utilizado totalmente offline. Então, mesmo que o aluno não tenha conectividade, ele vai baixar tudo. Digamos que o professor planejou uma série de vídeos, materiais como artigos, tutoriais, exercícios, projetos, etc. Tudo isso estruturado, o aluno baixa com a ferramenta e tem acesso em casa e pode estudar no momento e no espaço dele, mesmo sem ter acesso à internet. Essa foi a principal funcionalidade que a gente trabalhou e já está disponível hoje. E onde está disponível? Qual o site? O site do projeto é https://projetoalex.cc. E o importante é justamente essa inclusão digital que tantos alunos ainda não têm, né? Vocês têm a ideia de ampliar esse projeto para sair das fronteiras do IFAL, acessar outras escolas, outros locais que também alunos têm dificuldade de ter esse acesso? Sem dúvida. O objetivo da gente e de divulgar inicialmente o projeto, né, é para que as pessoas conheçam, né, que a gente consiga eventuais patrocinadores, pessoas que queiram também apostar no projeto para a gente incluir mais pessoas, porque a gente está só no início atacando esse problema da inclusão. Mas as diversas abordagens ativas que a gente pretende implementar, elas vão ser úteis também para educar tanto alunos quanto professores. Como é uma forma diferente do tradicional, nem todo mundo está acostumado, nem todo mundo tem um certo conforto em trabalhar com isso. Então, o objetivo da plataforma é trazer esse esclarecimento e esse suporte para que os professores e alunos comecem a experimentar vários métodos ativos e perceberem que também é possível ter educação, mesmo sem a gente estar no modelo tradicional. Professor, a gente agradece por essas informações. Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigado. Então é isso. Quem quiser ter acesso a essa plataforma, só acessar o site projetoalex.cc. Repetindo, projetoalex.cc. Gilvan e Sofia, é com vocês. Obrigado, Gisele. Bom serviço aí, né? Um excelente serviço. Olha, em dezembro, o STF decidiu que a correção monetária de débitos trabalhistas deve ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial e pela taxa Selic, mais favoráveis ao trabalhador. É sobre isso que a gente vai conversar agora com Douglas Lopes, que vai trazer informações para a gente sobre o que muda para os trabalhadores em termos de valores. Douglas. Olha, o que a gente vai saber agora com o advogado Geraldo Carvalho, da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Doutor Geraldo, bom dia, bem-vindo. Essa decisão que saiu agora, no fim do ano passado, é favorável, é desfavorável para todos os trabalhadores, essa mudança lá do índice de correção? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Douglas, bom dia, telespectadores da TV Gazeta, bom dia, pessoal do estúdio. Primeiramente, agradecer a oportunidade de esclarecer a classe trabalhadora o que está acontecendo em relação aos seus direitos trabalhistas. É muito grave, acaba prejudicando de maneira substancial. Já tinha algum tempo que o Tribunal Superior do Trabalho reconhecia o direito do trabalhador ter os seus créditos trabalhistas de natureza alimentares corrigidos pelo IPCA, que é um índice que realmente identifica, constata o quanto as coisas aumentaram. A cesta básica, todos os custos do consumidor de um modo geral. Como é crédito de natureza alimentar, ele precisa acompanhar o crescimento dos custos. Na verdade, essa decisão do STF diz que o IPCA só vai ser aplicado enquanto o processo não for judicializado, enquanto o trabalhador não for buscar esse direito. E a gente precisa lembrar que ele só tem 2 anos, então, pelo IPCA, só vai ser corrigido durante 2 anos. A partir de então, judicializou, que é onde o processo realmente demora, que pode durar 3, 4, 5, 10 anos, subir para o TST, subir para o STF, a depender da matéria. Nesse período vai ser corrigido o crédito do trabalhador pela Selic. E a Selic não reproduz a inflação. A Selic é uma taxa básica de juros que é aumentada ou diminuída de acordo com a política monetária do governo federal. Doutor, então foi e é uma decisão que não é boa para o trabalhador, que terá
créditos a receber no futuro. Exato. Na prática, um exemplo, teria que ser o quê? A correção pelo salário mínimo, pela cesta básica do momento? Pelo IPCA, que reproduz a inflação. Na prática é o seguinte, Douglas, o trabalhador, quando ele entra com reclamação trabalhista para cobrar um valor, por exemplo, que corresponda a 20 cestas básicas, ele precisa que daqui a 5 anos, quando enfim ele vai receber 6 anos, a depender da tramitação do processo, ele seja pago exatamente no valor que dê para comprar as mesmas 20 cestas básicas. Da forma que foi decidido pelo STF, quando chegar lá ele vai ter mais ou menos o direito a receber 30% a menos, ou seja, é um bom negócio, inclusive para quem deve, e isso estimula a inadimplência de créditos trabalhistas, que são créditos de natureza alimentar. Então, bom para a empresa, ruim para o trabalhador. Reputo dizer que bom para ninguém, porque isso acaba interferindo também na economia, na distribuição de renda, nos âmbitos macro e micro da economia, então acaba que não atende a ninguém e é injusto, sobretudo. As empresas, por exemplo, que têm seus créditos, as pessoas que devem às empresas pagam com correção através do IPCA, porque reproduz a desvalorização mesmo da moeda. Aí os créditos são atualizados de acordo com o IPCA e as dívidas são atualizadas pela Selic. Foi uma decisão unânime do STF no fim do ano passado? Foi uma decisão em relação à aplicação da Selic durante a tramitação dos processos trabalhistas, não foi unânime, acompanharam o voto do ministro Gilmar Mendes, que realmente não compreende a essência do direito do trabalho. Como é que a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas viu a decisão, acompanhou tudo isso? De maneira muito preocupante, de maneira muito frustrada, foi uma decepção, a verdade é essa. Isso atinge de maneira muito séria realmente a classe trabalhadora. Entretanto, ainda cabe recurso, foi apresentado embargos de declaração, sobretudo para demonstrar essa condição, essa contrariedade normativa, e a gente espera, mas não apenas, é necessário que também haja uma pressão política, uma atuação perante os representantes da classe trabalhadora, os representantes da sociedade, o Congresso Nacional, para que haja a elaboração de uma legislação que assegure ao trabalhador essa correção justa. Isso tem prazo para passar a valer? Imediatamente. A decisão ela atinge inclusive os processos em curso, ou seja, o prejuízo ele vai até retroagir à medida que os processos são anteriores. Já está valendo. Entretanto, ainda há a possibilidade de discussão da matéria através desses embargos de declaração, como eu já lhe falei, que é um pequeno recurso para tentar identificar alguma contradição e saneá-la. E também tem a possibilidade de apresentação de uma lei que defina a matéria, que é o que a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas vai tentar também que haja uma atuação legislativa nesse sentido, porque isso é muito importante. Há a previsão de sair o resultado desses embargos de declaração, doutor? Não, aí vai depender da pauta do Tribunal Federal, exatamente. Valeu, então. Muito obrigado, bom dia para o senhor, bom trabalho, até a próxima, tá? Eu que lhe agradeço, até a próxima. Valeu. Gilvan, Sofia, com vocês. Douglas, obrigada pelas informações, pelos detalhes, para a gente saber aí o que muda, né, para o trabalhador e principalmente para os empregadores. E olha, desde a chegada das doses da vacina ao estado de Alagoas, na última segunda-feira, dia 18 de janeiro, uma das perguntas que é feita pelos cidadãos alagoanos é como vai ser feita a fiscalização da aplicação das doses de vacina em grupos prioritários. A gente conversa com Douglas Lopes, né? Quem estará responsável por essa verificação dessa aplicação e do cumprimento dos planos de imunização, hein, Douglas? Olha, Gilvan, na verdade, o grande responsável sou eu, você, é quem está em casa, somos todos nós, né? A vacina que acabou de chegar aqui no Brasil, foi aprovada, acabou de chegar aqui em Alagoas, é algo que tem que ser realmente vacinado nesse momento, quem é do grupo prioritário. Então, cabe a mim, a você e a todos que nos assistem agora fazer essa fiscalização. Claro, com o suporte maior do Ministério Público do Estado de Alagoas. A gente está aqui com o doutor Paulo Henrique Prado, promotor de justiça, para explicar tudo. Doutor, é isso mesmo, tem o Ministério Público, tem os órgãos de segurança também, mas é cada cidadão que é o olho importante, é o fiscal, nesse momento tão importante, inicial da vacina aqui no Estado, aqui no país, não, doutor? Bem-vindo, bom dia. 73. Bom dia a todos. Exatamente, a população tem esse papel fundamental de nos alertar
qualquer tipo de incongruência que estiver acontecendo em seu município. O Ministério Público aqui na cidade de Maceió, por meio da minha Promotoria da Saúde Pública, instauramos um procedimento administrativo para fazer o acompanhamento da chegada desse imunizante, desde o seu primeiro ponto, que seria o aeroporto Zumbi dos Palmares, até sua distribuição ao município de Maceió. Cabe aos municípios fazerem essas imunizações. Agora, os colegas promotores do interior do estado de Alagoas, promotores naturais dessas cidades, também farão essa fiscalização. Qualquer cidadão que souber de alguma incongruência, qualquer tipo de falha nessa distribuição, pode entrar em contato com os promotores de sua cidade. Caso não queira se identificar, também pode fazer essa denúncia por meio de um canal do Ministério Público, que é da ouvidoria. Só pedimos que coloquem o máximo de informação possível para que possamos investigar os fatos. A prioridade está estabelecida em lei, tem normativas do Ministério da Saúde que estabelece quem são esses grupos prioritários. Então não há discricionariedade do gestor municipal em estabelecer um grupo diferenciado. Doutor, quando o senhor fala em incongruência, quando o senhor fala em falha, o senhor fala em privilégios, né? Gestor de um município, eu vou imunizar minha mãe porque ela tem tal idade, porque não sei o quê, tem o meu avô, tem o meu sogro, meu primo, meu filho, minha filha, esses privilégios que vocês estarão de olho, acompanhando de perto e com olhos bem abertos. Não só a questão do privilégio, né? Nós vamos acompanhar também toda a cadeia. Precisamos saber como está sendo feito o armazenamento desse insumo, como está sendo feito o treinamento dos profissionais para fazer a imunização, como está a cadeia de logística, de distribuição. Isso também fica a cargo do Ministério Público, mas sobretudo a questão do privilégio. A utilização política da vacinação, onde está sendo feita, se está privilegiando um determinado tipo de político da cidade, isso também fica a cargo do Ministério Público, mas sobretudo a questão da fila, da prioridade. Tivemos profissionais da saúde que lutaram de forma heróica durante todo esse ano, esperando, né, a sua vez de ser imunizado. Nada mais justo do que esse cidadão, de que esse herói sejam os primeiros a serem imunizados. Então o Ministério Público está de olho nisso. Grupo prioritário, vamos a ele. Profissionais da linha de frente da Covid, povos indígenas e idosos que estão em abrigos, asilos e idosos institucionalizados. Isso e só, inicialmente. Exatamente. Nesse primeiro momento, o Ministério da Saúde estabeleceu 3 fases de imunização. Né? São 3 fases. Essa primeira fase, nesse primeiro momento, pela quantidade de vacina que o estado de Alagoas recebeu, que o Brasil recebeu, na verdade, esses grupos são os grupos prioritários. Posteriormente, todos os profissionais de saúde vão ser imunizados, mas isso depende da quantidade de vacina que vai estar disponível aqui no Brasil. Inevitavelmente eu não posso deixar de lhe perguntar, a gente acabou de ver, né, uma matéria antes de a nossa entrevista começar, sobre o digital influencer Carlinhos Maia, que disse que teria recebido um convite da Prefeitura de Maceió, disse que foi o prefeito que fez o convite para ele, para tomar a primeira dose, para estimular que as pessoas tomassem. Como é que você ouviu essa ação? Foi um marketing errado? Vocês já ouviram o digital influencer? Já ouviram a Prefeitura de Maceió? Como é que o Ministério Público vem acompanhando essa história que a gente acabou de ver? Não cabe ao Ministério Público analisar o marketing individual de cada pessoa, o que ele faz ou deixa de fazer para a sua promoção. Mas cabe ao Ministério Público preservar a lisura do procedimento de imunização. Qualquer ato que coloque em xeque a lisura do procedimento de imunização do Estado será investigado pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, como esse caso já está sendo investigado. Serão ouvidas as partes envolvidas, sem sombra de dúvida, e ao final o Ministério Público, com toda serenidade, vai emitir o seu parecer e, se for necessário, as ações judiciais serão tomadas. O alerta para a população que deixamos é que ninguém está autorizado, seja ele gestor público, personalidades do mundo digital, artistas, seja qualquer pessoa, procurador, promotor de justiça, desembargador, ninguém será imunizado antes dos profissionais da saúde, dos idosos institucionalizados e dos índios em aldeamento. Ninguém. Então fica o alerta, a população pode nos informar que tomaremos todas as providências. A gente, quando começou, o senhor falou, procure o promotor natural da sua cidade, informe se você sabe de alguma coisa. Mas assim,
tem que levar prova, né? Não é só chegar lá, fazer aquela denúncia anônima, dizer, eu denunciei e vamos embora. Não, você tem que mostrar que de fato aquela pessoa foi vacinada, não estava no grupo de risco, foi um ato político, ou foi privilégio, Exatamente. benefício por A, por B, por C. Exatamente. Primeiro, a população tem que confiar no procedimento. Existe um procedimento estabelecido já pelo Ministério da Saúde, o CPF da pessoa que estiver sendo imunizada vai ficar registrado no banco de dados, né, e vai ter uma checagem desse CPF se coincide com a profissão dela, com a idade dela. Então, há um procedimento seguro e esse procedimento vai ser auditado. Caso haja uma desconfiança por parte da população, leve provas, mesmo pelo menos um indício de como isso aconteceu, quem é essa pessoa, onde ela mora, como se deu essa imunização, para que possamos investigar. E caso isso se confirme, do gestor que aplicou, né, essa dose inicial a quem não está nesse grupo inicialmente prioritário para a imunização contra a Covid-19, o que é que pode acontecer com aquele gestor, com aquele secretário de saúde, com aquela pessoa responsável na cidade pela imunização desse grupo prioritário de forma inicial? Primeiramente, devemos deixar bem claro que a responsabilidade pela imunização é do profissional de saúde que está na ponta da linha. Ele é um servidor público, ele que aplica a vacina e ele que vai fazer a checagem se essa pessoa está ou não está no grupo de risco. Ele é um profissional, ele tem que exercer o seu profissionalismo e determinando quem são e quem não são, porque ele que vai fazer o cadastro dentro do sistema. Sabemos, né, que muitas das vezes pode haver essa ingerência por parte de políticos, são superiores, e o Ministério Público vai atuar. A responsabilização pode ser civil, administrativa, até mesmo por improbidade administrativa e criminal. Tudo isso vai ser analisado. A responsabilidade é grande desse gestor. Então, doutor, a responsabilidade é do gestor municipal, é do gestor da pasta de saúde e também é de quem aplica a vacina, mesmo sabendo que aquela pessoa não é daquele grupo prioritário, é isso? Exatamente. A responsabilidade também é do profissional da saúde que está fazendo a imunização. É ele que vai lançar no sistema o CPF da pessoa que está sendo imunizada e lançará os dados dessa pessoa que está sendo imunizada. Qualquer dado falso que estiver colocando ou a ausência desse dado no sistema pode caracterizar, sim, crime e pode caracterizar improbidade administrativa e dano moral à sociedade. Como acompanhar isso? Balanços semanais, quinzenais, mensais? Chegaram 1.000 doses para tal cidade, foram aplicadas 300. Eu quero ver lá o CPF das 300, quem são. É isso aí que vai acontecer? Exatamente. Há uma gama de responsáveis para fazer a gestão desses dados. Isso também vai ser feito pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde possui corpo de auditores para fazer esse filtro. O Ministério Público da União também está nessa empreitada. Todos juntos, todos os ramos do Ministério Público, na verdade, estão juntos e unidos justamente para proporcionar essa lisura no procedimento. Então, doutor, para a gente finalizar, sabendo de qualquer situação de responsabilidade, de privilégio, tem que denunciar, não pode escalar. Isso cabe a mim, ao senhor, a quem está assistindo a gente agora, a todos nós, né? Com certeza. A gente esperou demais por essa vacina. Essa vacina é uma conquista da ciência, é uma conquista do Sistema Único de Saúde. Cabe a nós, da população, fiscalizarmos. E cabe ao Ministério Público dar guarita a essa fiscalização, dar ouvidos à população para que possamos seguir em frente e dar uma serenidade, dar um ar republicano na aplicação desses imunizantes. Denúncia na promotoria de cada cidade ou através da ouvidoria. Exatamente. Valeu, doutor. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho. Muito obrigado. É isso, Gilvan, Sofia. Todo mundo fazer a sua parte. Bom senso, grupo prioritário, profissionais de saúde da linha de frente, idosos que estão em abrigos, asilos, que são os idosos institucionalizados, e também povos indígenas. Fora disso, não pode ser vacinado. É o que a gente vai acompanhar aqui também, aqui nos nossos telejornais, e pedir que cada um possa fazer a sua parte, que cada gestor, cada secretário de saúde tenha a responsabilidade sobre esse assunto tão complicado. A gente sabe que não é fácil, né? Isso acontece muito, né? Em outros momentos aconteceu, é pedir para que isso não aconteça. Se acontecer, cada um fazer a sua denúncia, cada um saber, né, de sua responsabilidade diante desse fato. Segue o Bom Dia, a gente volta já já. Obrigado, Douglas.